Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Essa pergunta não tem resposta. É um dilema. Não, eu preciso de um ovo, senão não nasce a galinha. Mas eu preciso da galinha para botar um ovo. Não tem saída a não ser falar, Deus criou a primeira galinha. A evolução não faz o menor sentido, a evolução darwinista. Tanto é que não podemos falar numa teoria da evolução. Não existe teoria da evolução, existe hipótese da evolução. A teoria, ela teria que ser muito mais estudada e fundamentada em evidências do que a evolução. E a evolução não tem evidências, mesmo porque o homem não tem a capacidade de verificar a evolução por causa das escalas de tempo geológico envolvidas. Não tem como aplicar o método científico nessa escala. O homem teria que ter uma passagem pela Terra que é muito maior do que ele tem para poder verificar cientificamente a evolução. Agora, nós verificamos o contrário. Nós verificamos que as mudanças que existem, por exemplo, lá nos tentilhões, elas são acidentais, mínimas. Nunca houve a verificação de uma nova espécie se formando. O que indica que o livro de Gênesis está certo. Deus criou as espécies em 7 dias. Você pode encarar esses 7 dias como 7 períodos, porque não tinha a rotação da Terra atual. Eu já encaro literalmente, mas isso não é relevante para o debate. O debate é que o grande ponto é que existe uma inteligência ordenadora que criou as espécies. E por que a evolução não faz o menor sentido? Porque existe um problema chamado complexidade irredutível. Então, vamos supor que você precisa, para montar um robô de fábrica, você precisa dispor certas peças dentro de um arranjo para poder formar um robô de fábrica. Aí você programa esse robô de fábrica para montar outros robôs. Então ele é um robozinho lá que ajuda a montar outros robozinhos, certo? Só que essas partes que compõem o robozinho, elas deveriam ter sido montadas ali por alguém que não é um robô. Por alguém que está acima do robô. Um homem, um engenheiro que projetou o robô. Aí você fala, não, mas existem robôs que são projetados e montados por um robô que opera com inteligência artificial. Aí você fala, tudo bem, mas se os robôs são montados por um outro robô, quem montou o primeiro robô? Em algum momento, aquelas peças que formam o robô estavam soltas. E as peças soltas do robô sozinhas não poderiam elas mesmas formar um robô. Alguém teve que montar um robô e demonstrar outros robôs. Então, eu entendo que quando um leão encontra a leoa, eles conseguem gerar leõezinhos. Beleza. Só que as partes complexas que formam um leão ou uma leoa não poderiam ser montadas por uma ameba ou por átomos ou por aminoácidos. Alguém montou aquela leoa ali, que foi o projetista de tudo. Assim como um engenheiro tem que montar um robô antes que esse robô fabrique outros robôs. Por isso que as criaturas não conseguem criar. As criaturas são geradoras. Um pai, ele gera um filho com a mulher. Ele não criou a partir do nada. Ele criou a partir de um substrato que já estava montado por Deus, já estava projetado por Deus. Por isso que quando você fala quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, essa pergunta não tem resposta. É um dilema. Não, eu preciso de um ovo, senão não nasce a galinha. Mas eu preciso da galinha para botar um ovo. Não tem saída a não ser falar, Deus criou a primeira galinha. E essa galinha botou o ovo lá porque Deus projetou ela para fazer isso mesmo. Então vocês entendem? Tem aqui um dilema lógico que só tem saída quando se admite o criacionismo. Uma metralhadora de chorumelas. Desculpa, Cogos, mas você me deu um presente, cara. Porque eu já tava adivinhando que você ia falar toda essa bobagem. Por exemplo, da biogênese que você falou da escola, que você bota lá o paninho, essas coisas assim. Pô, calma aí, cara. Tira minha cola daí. Não, calma aí, a cola. Vou aqui, ó. Anotei a bobagem que ele falou aqui, ó. Isso daí prova o quê? Que a vida não surge do nada por um Deus criando, né? Você não vê uma galinha surgindo do nada, você não vê um ratinho surgindo do nada, não aparece um Deus e faz plim, surgiu a vida. Não é assim que acontece. A biogênese que se fala na ciência é a biogênese química, quando a gente está falando de monômeros, polímeros, essas coisas. A segunda besteira que ele falou, e que é um ótimo momento para explicar para o público que não consegue desvendar o dilema do ovo e da galinha, que ele falou que não tem resposta, é porque antes não era ovo de galinha. Você tinha ovo de réptil, o ovo de peixe. Você já comeu caviar? Já viu falar dos ovinhos de peixe? Então, quando os mamíferos, eles saíram... Perdão, mamífero não. Quando os animais, eles saíram da água, os anfíbios, eles iam colocando os ovinhos na terra, com poças de água. E aqueles ovinhos, eles não tinham a casca ainda.
Eram ovinhos frágeis. Tem até um saltador do lodo. Você pode botar para mim a imagem aí do animal saltador do lodo? Que ele bota os ovinhos dele em poças d'água. E aí, conforme os predadores iam achando aquilo ali, os animais eles tinham que... Saltador do lodo. Eles tinham que botar os ovinhos cada vez mais distantes. E cada vez... Já viu que quando você quebra a casquinha do ovo, não tem uma membranazinha? Sim. Aquela membranazinha ela ia ficando mais rígida. Então, os animais que conseguiam fazer uma membrana mais rígida, com mais cálcio, ia conseguindo deixar mais longe. Então, tá vendo ali, ó, ele é um animal, ele tá vendo que ele tem uma espécie de pata, tá? Aquilo ali não é uma pata, mas é uma espécie de pata. E ele deixa os ovinhos dele no lodo, tá? Então ali, ó, como que a evolução teria acontecido mais ou menos aí, tá? Só uma analogia, tá bom? Bota o ovo dele aí pra gente poder ver, pra vocês verem o processo como é que ocorre. Então, o que acontece? Esses animais que iam botando cada vez mais longe iam adquirindo essa resistência, uma membrana mais rígida. Bota os ovinhos aí. Deixa eu ver se tem alguma aí. Aí eles iam adquirindo essa membrana cada vez mais rígida e podendo ir mais longe. E aí esses répteis foram evoluindo, né? Os animais tetrápodas, que têm os 4 membros, evoluindo ali num lagarto, num dinossauro, né? Foram evoluindo ali ao que depois viria da origem ao mamífero, e eles iam pondo ovos, até que teve o animal placentária e deu origem aos mamíferos, etc. Mas essa evolução ocorreu até você chegar na galinha. Então o ovo veio antes da galinha. E quando nasceu a primeira galinha, depois dela veio o primeiro ovo, que era o ovo de galinha. Entendeu? Mas lembrando que essa evolução, eu tô falando, não é que nem Pokémon, não é a melhoria, não é coisa do tipo. Era tudo em grupo, você não teria diferença entre a galinha e o ancestral dela, você não viria assim de uma forma clara, só para poder ficar bem claro aqui para todo mundo.